Ele tá lá embaixo. Então, o diretor também tá aqui, então vai contar um pouco isso. Vai contar um pouco, pedir para ela falar um pouco da jornada dela na indústria de jogos, mas é mais para tirar dúvida também de vocês. Assim, eu perguntei, porque tudo da vida dela, para vocês tirarem dúvida para como ser igual a ela, eu quero morar no exterior. Pergunta para a Bruna, ela conseguiu milagres para morar fora. Emprego no exterior, pergunta para a Bruna, ela quer trabalhar na indústria de jogos. Como é que ela saiu do quinto andar, que não tinha nada a ver com jogos, e caiu numa empresa de jogos assim, na Irlanda. Então, assim, como se você quer igual, pergunta para ela que a ideia é que agora vocês conhecem em carne e osso a Bruna, e agora vocês têm uma relação com ela, e aí qualquer coisa que vocês precisarem, vocês sabem que ela está a um telegrama à distância, beleza? E obrigadíssimo, Bruna, maravilhosa, sempre incrível. E agora é com você, está gravando? Tá gravando, aí pode entrar no link do Jits, que é só a tela ficar aparecendo na gravação. O que eu vou fazer? Aí o que eu tenho que fazer aqui? Aí só compartilha, entra e compartilha a tela. Aí o homem resolveu. Espera, deixa eu só tirar o. Agora, espera, pegar a apresentação. E é com você, pronto. Ótimo, você não trouxe o mouse, né? Não, porque você falou tão mal, me julgou que ela ficou com o mouse. Não, eu só falei que eu não ia usar, você pode. Cada um usa o que é melhor. Não, mas eu vou passando. Tá bom. Então eu vou falar que eu não sabia o que botar de título da apresentação, eu botei a hora da historinha, porque não é tão historinha, porque são muitos anos, mas como que eu saí de trabalhar com alguns projetos, tanto saí de. Eu não vou falar que foi só de software livre, porque tem algumas coisas que não são software livre, mas são código aberto. E até agora trabalhar com código não aberto nem um pouco, assim, tipo, como é que foi a minha jornada. O que eu sou, né? Eu sou engenheira de software, entrei na UNB do Gama em 2010. Uma das primeiras turmas, o primeiro prédio que foi construído foi aquele outro lá, que a gente tem muitas aulas. E quando eu entrei, ele não estava terminado, assim, tá? Tinha só paredes e ainda estavam fechando as salas de aula e tudo mais. Então a gente teve aula, eu particularmente não tive, porque eu reprovei quase todos, mentira, eu reprovei uma matéria no primeiro semestre, mas teve uma galera que passou, teve aula embaixo do Bezerrão. Do Bezerrão, que o Bezerrão é, para quem não sabe, não sei quem está na internet que vai saber talvez, é o estádio de futebol. E aí tem a arquibancada, teve gente que foi assistir aula embaixo da arquibancada do Bezerrão. Eu não fui, mas uma galera que eu conheço. Então a gente estudou no fórum, a gente não tinha o mínimo de estrutura, tinha uma galera muito boa, e tinha uma galera que era assim, eu sou muito bom e isso me basta. Aí eu falo assim, eu sou boa, mas eu não gosto de sofrer, eu vou reclamar. E uma das coisas que eu sei fazer melhor na minha vida é reclamar. É uma das minhas principais habilidades. E a partir disso, também depois eu e tudo mais, eu comecei a ter uma pessoa que quer trabalhar no Painex DF, o Painex como um todo. Eu vou falar um pouco mais profundamente, mas é uma organização mundial de mulheres que programam em Python e tal, e tem, em cada cidade tem uma branchzinha do Painex. E eu fui uma das principais organizadoras do Painex DF aqui em algum momento da minha vida. Eu sou fundadora da Voz, então depois que eu tinha saído do Painex DF, eu me mudei para São Paulo. E aí eu tava lá, falei, vou fazer minha vida, estou mudando de vida, saí do DF, vou para São Paulo fazer tudo. Eu sou. Eu tirei, mentira. Mas eu sou forrozeira, eu sou. Ali, ó. Tá ali? Pronto. Eu danço, não, mas aqui tinha bem aqui, bem grande. Forrozeira. Mas eu sou forrozeira, eu danço forró, eu danço música, eu danço samba, eu danço salsa, eu danço bachata. E uma coisa que eu adoro fazer é dançar. E aí eu falei, vou pra São Paulo, que tem dança em todos os lugares, 10 horas da noite eu já tomando banho pra sair, voltava pra casa 5 horas da manhã, eu falei, vou viver minha vida. Só que era mentira, porque o destino falou assim, 2 meses depois vamos fechar tudo, porque tem uma pandemia, fica dentro de casa, 2 anos parado. Eu falei, meu Deus, eu não aguento. E aí foi quando mais ou menos surgiu o Gnome Community Challenge, Engagement Challenge. E a gente falou, vamos fazer alguma coisa? Eu falei, vamos, não estou podendo sair para dançar, vamos fazer um negócio aqui. Daí foi quando surgiu a voz. A gente começou a fazer algumas coisas, foi assim, aprendi muito, trabalhei muito, reclamei muito, botei muita gente para trabalhar, que eu sou assim, uma das melhores coisas que eu sei fazer é reclamar. A outra é pensar como resolver meu problema
problema e botar pessoas para me ajudar a resolver esse problema que eu tô vendo, assim. E agora, uma das coisas que eu fiz, eu não tô mais, porque agora eu tô na Irlanda, mas eu estava aprendendo Libras, que é a linguagem de sinais, e foi uma das coisas que eu comecei a fazer quando eu estava saindo do painel DF e começando a começar a organizar a voz, eu falei, cara, tem muita gente, quando eu fui professora aqui, eu dei aula de IHC, que é interação humano-computador. E uma das coisas que eu mais aprendi aqui é que a gente precisa entender quem é o nosso público-alvo, quem a gente está lidando e como fazer as coisas ficarem mais acessíveis para as pessoas conseguirem entrar naquilo ali que a gente quer que elas de fato usem e tudo mais. E cada pessoa ela tem suas limitações, ela tem seus aprendizados, ela sabe as coisas de um jeito. E quando eu comecei a me atentar um pouco mais para acessibilidade, foi quando eu estava vendo coisas para pessoas que têm baixa visão ou são pessoas que não têm, que têm pouca visão e que não têm visão nenhuma também, são pessoas cegas. E aí eu comecei a entender um pouco mais sobre softwares de acessibilidade, entender como que a gente poderia fazer para não deixar ninguém de fora. Porque um dos meus objetivos como organizadora do PyLadies era que a gente não tivesse tanta fuga de mulheres dentro da área de tecnologia, que a gente pudesse cada vez mais abraçar mais públicos. Eu fiquei, cara, mas que inclusão e que diversidade é essa que eu só estou abrangendo pessoas que são iguais a mim e que têm as mesmas dificuldades, as mesmas facilidades que eu. Eu preciso entender como abranger públicos cada vez maiores para que a gente consiga ter cada vez pessoas melhores em diversos lugares. E aí eu comecei com a questão da visão e depois eu falei, cara, eu preciso aprender a me comunicar com quem não ouve. Então eu comecei a aprender Libras. Eu sou grande advocate do TikTok como plataforma de aprendizado. Eu aprendi a falar Libras, eu aprendi a me comunicar em Libras no TikTok. E eu sabia falar, assim, desde cumprimentos, meu nome, a fazer algumas apresentações em Libras também. Então, eu comecei com o TikTok, comecei a aprender algumas coisas. Depois eu fiz um curso de Libras propriamente dito, mas assim, foi onde eu comecei a quebrar uma dessas barreiras. E aí, atualmente, eu sou desenvolvedora de jogos. Eu trabalho na Irlanda, eu moro na Irlanda também. Trabalho numa empresa de jogos que começou como um estúdio menorzinho lá na Irlanda, foi comprado por uma empresa maior de jogos, que tem vários estúdios, assim. Acho que ficou top 1 das 50 melhores fazedores de jogos. Sei lá, qualquer coisa desse tipo assim. E aí é uma empresa muito, muito boa, muito legal. E aí tem vários problemas, eu reclamo sempre, mas eu fui parar lá, na Irlanda. E como é que eu fui passando por todas essas coisas, assim, de todas essas coisas que eu fiz, que apesar de eu ser uma pessoa reclamona, eu sou uma pessoa legal. E isso foi como eu fui parar na Irlanda. Porque a gente passa por diversas pessoas dentro da nossa carreira e essas pessoas, elas conseguem perceber essas habilidades e como você consegue ajudar elas dentro das coisas que elas estão fazendo. E eu fui parar nessa empresa na Irlanda por uma amiga minha que eu conheci no PyLadies, eu era organizadora do PyLadies, ela participou de uma das edições do Young Girls, que eu vou falar mais pra frente, e ela falou assim, eu acho que super você tem o perfil que a gente está procurando aqui na empresa, bem? Eu falei, bom, se me quiserem. E aí me quiseram. E aí eu tô lá. E aí foi mais ou menos assim que eu fui parar. Próxima. Então, o que é o PyLadies? Ele é uma comunidade mundial, assim, ele nasceu nos Estados Unidos, então ela nasceu com visão... a gente evoluiu bastante. Ela é uma comunidade mundial, ela nasceu nos Estados Unidos. E aí, em cada cidade, assim, eles foram fazendo, acho que foi na Califórnia, se não me engano, em alguma cidade lá, e eles foram assim, que legal, gostei, mas eu moro lá não sei aonde, eu vou fazer também. E aí foram fazendo, replicando, é uma franquia, de uma forma mais bonita, uma franquia, uma comunidade de franquia. E aí a gente foi se replicando em vários lugares, tem em todos os países do mundo, eu acho, não vou saber, tem uma estatística, ela muda sempre. Então tem que ficar de olho lá no site. Mas é para programar em Python, e aí a gente, seja web, seja jogos, seja ciência de dados, qualquer coisa, por onde passa Python, tem alguém no PyLadies que vai saber fazer, que vai saber te ajudar, mas o objetivo mesmo é formar comunidade, trazer workshops, trazer aprendizado e fazer grupos para conseguir progredir no caminho da ciência.
E aí eu participei do Jungle Girls, meu Deus, não tem a data, mas eu acho que é 2018. Não, mas olha onde foi, se alguém reconhece. Vocês sabem onde é que esse lugar? É da editora da É o auditório da FGA. Então, em março, falaram assim, ai, Bruna, você quer participar do Pai Ladies aqui? Nem lembro quem foi. Alguém falou, quer? Eu falei, vamos. Acho que foi o Fábio. E aí, eu falei, vamos, não tô fazendo nada, mentira, Fábio. Mas eu falei, vamos, eu faço mais uma coisa, que eu sou assim. E aí, a gente começou a organizar em março o Jungle Girls, que é um tutorial super famoso para você aprender Jungle. Eles têm, assim, tipo, olha, você vai fazendo todos esses passos aqui, no final você vai sair com um sitezinho, lindo, maravilhoso, parabéns. E aí tem muita gente que segue esse tutorial para poder ensinar as pessoas. E eu falei, vamos fazer. E aí eu lembro que a gente fez um teste, um semestre antes, que foi na I6. Que foi só com o aluno da FGA. Que foi só com o aluno da FGA e a gente só estava testando o tutorial para ver se o tutorial era bom. Eu só estava como mentora, estava você e o Fábio lá fazendo, eu falei, que legal. E aí, no próximo semestre, a gente falou, vamos fazer. E aí, esse daí deu, sei lá, 15 a 20 pessoas. E a gente começou a organizar em março. E eu falei, não, tem que ser bom, vamos fazer, ser bem legal. Vamos fazer o quê? A gente precisa, para a gente mentorar muita gente, a gente precisa ter muitos mentores. Então, só nós 5, 6 da organização não dá para fazer. A gente precisa ensinar mentores, então a gente precisa ensinar 30 pessoas, porque a gente quer que essas 30 pessoas consigam mentorar e a gente consiga mentorar 90 pessoas. Então, no fim das contas, a gente saiu de 6 pessoas da organização para mentorar 120 pessoas em momentos distintos. O primeiro momento foi para mentorar os mentores, e aí são duas coisas que a gente tem que ensinar. A gente tem que ensinar o framework e a gente tem que ensinar como eles serem bons mentores, como tirar dúvida, como entender o que a pessoa está perguntando, como entender quais são os objetivos. Então, esse é o primeiro momento. A gente fez uma chamada, e aí essas pessoas de roxinho são as pessoas que foram mentoras nessa edição. E aí, acho que 2 fins de semana, isso foi um fim de semana, começou, sei lá, 10 horas da manhã, abriu, sei lá, 10 horas da manhã no auditório, a gente fez algumas palestras, teve almoço, teve a tarde inteira de workshop, teve lanchinho, teve não sei o quê. Então, a gente treinou 2 finais de semana antes, a gente treinou todas essas pessoas que estão de roxo, e todas as pessoas que são de laranjas foram as pessoas que foram mentoradas no dia do evento, de fato. E quando a gente estava fazendo o evento, a gente falou, caracas, vamos lá, vai ser muito legal, a gente vai aprender Django, elas vão aprender Python, a gente vai ensinar Git, a gente vai não sei o que, a gente vai não sei o que. Eu falei, sim, mas quem é que vai vir para ser mentorado aqui? Mulheres, tá, onde é que a gente vai achar essas mulheres? Tal lugar, beleza, vamos fazer uma chamada, vamos ver quantas pessoas se inscrevem, vamos fazer não sei o que lá. E nessa época eu já era professora na FGA, e uma das minhas alunas, a Kênia, não sei se ela formou, tá aqui. Ela tinha um filho. Ela foi minha aluna de APC, eu dava aula lá no laboratório. Da I10? I10. E aí ela tinha um filho, o filho dela. Esqueci o nome dele. Sabia até um dia desse. Ele tá desse tamanho. E aí ela fazia aula comigo e ela falou, ele tinha 6 a 8 meses de idade, mais ou menos na época, e ela falou assim, eu não sei se eu posso levar ele pro laboratório. E aí ela perguntou pro pessoal da coordenação, eles falaram, olha, se o professor autorizar, pode, mas tem que tomar cuidado com as máquinas do laboratório. Eu falei, não, por mim, de boa. E aí, eu tinha ali uma pessoa que não é a média dos nossos alunos aqui na FGA. Assim, você vê pessoas com filhos, são poucas pessoas, ela conseguia deixar o filho com os pais dela em alguns dias da semana, outros não. Então, eu conseguia ver quais eram as dificuldades que ela tinha ali em primeira mão. Dei aula, dei prova, segurando o neném enquanto ela fazia a prova, porque ela tinha que ficar lá 2 horas fazendo uma coisa e o neném chorando e ficava aqui, passando de mesa em mesa ali, olhando ali, tirando dúvida, com o neném no colo. Eu falei, cara, então a gente precisa fazer, se a gente quer abranger mais mulheres, a gente precisa abranger as mulheres que são mães. E a gente fez, dentro desse Jungle Girls, foi o primeiro que a gente fez, em 2018 a gente tinha um espaço Kids. Então a gente falou, vamos fazer um espaço Kids, a gente prepara material para essas crianças, então tinha desde berçáriozinho, com brinquedinhos, até coisas para quem era maiorzinho, ficar mexendo no computador e ficar aprendendo um pouquinho de programação também. Então a gente consegue trazer mais pessoas ali dentro, porque assim você forma uma comunidade, assim. Principalmente pessoas que são mais esquecidas dentro dessas coisas que a gente faz e das coisas que estão aí acontecendo, quando elas conseguem perceber que elas têm uma oportunidade de estar a par com as outras pessoas que estão ali participando,
elas se apegam bastante às oportunidades, é bem legal. Então a gente saiu, a gente teve 90 pessoas sendo mentoradas aqui, 30 pessoas que foram mentoras, a gente saiu do negócio que a gente fez em 20 pessoas dentro das 6, a gente passou para 120 pessoas ali dentro, pode passar. No ano seguinte, a gente já tinha uma boa visibilidade, a gente já tinha provado que a gente conseguia fazer um evento bacana. A gente fez também o próximo Jungle Girls, aí a gente conseguiu parceria com o GDF, que eles fizeram as camisetas pra gente, fizeram não sei o quê. Isso aqui foi no Sebrae, não sei o que lá, que é no caminho de Sobradinho do Planaltina. Sebrae Leve, não lembro. E com o evento que a gente tinha feito no ano anterior, a gente já conseguiu bem mais visibilidade, bem mais parcerias, e foi muito mais fácil, porque a gente já tinha expertise, a gente já montou tudo. A gente tinha, não sei se ainda tem, mas lá no GitHub do Painel Dev, a gente tinha assim, um readme de aprendizados do Jungle Girls 2018, aprendizados do Jungle Girls 2019, para as próximas pessoas que fossem organizar os próximos não passarem pelo mesmo sofrimento. E aí a gente conseguiu, se não me engano, foram 150 pessoas entre mentores e mentorados. Pode passar, tá? A partir disso, o pessoal do governo falou assim, acho que vocês fazem umas coisas legais. E aí eles organizaram um evento, Mulheres Expoentes, no GDF, tinha um nome maior, esse evento, mas era mulheres que faziam dentro da área de atuação, então tinha mulheres importantes na área da saúde aqui no Distrito Federal. E dentro da área de tecnologia, eles chamaram a gente como uma das homenageadas, vamos explicar o que era o nosso trabalho. Isso foi lá no... Como é o nome daquele? Ulisses Guimarães. Não foi no Ulisses Guimarães. Não, foi naquele Cine, não sei o que lá. Cine Brasília. No Cine Brasília, eu acho que foi. Onde toda terça-feira a Orquestra Nacional fazia. Não sei se já abriu o teatro de novo, fazia ensaio lá. Foi lá, foi super legal. Era de graça, gente. Eu não sei se ainda eles estão fazendo lá, mas não, é muito bom. E aí, saí do Painel DF, entrei para a Boss, e aí falei um monte da Boss, falei, estava na pandemia sem fazer nada, vamos fazer o quê? Fazer a Boss. Mas o que a Boss era? A Boss surgiu do Gnome Community Engagement Challenge, que era para trazer mais pessoas, mais newcomers, né, tipo as pessoas que estão começando a entrar dentro do software livre para as comunidades de software livre. Só que eu não sei quem aqui já teve a oportunidade de tentar contribuir com algum software livre, sabe que geralmente a porta de entrada é desse tamanho. E tem pouquíssima gente para te ajudar a te dar um puxão para dentro aqui. E o objetivo desse challenge era isso, que as pessoas fizessem projetos, escrevessem projetos para Gnome que conseguisse fazer com que essa porta ficasse cada vez mais larga para a gente ter mais pessoas para dentro. E aí a gente falou, vamos fazer. E a gente foi, deu uma trabalheira, a gente fez 2 edições, era 1 ano e meio, não foi 1 ano de projeto que a gente fez, desde que a gente começou, acho que nossa primeira reunião, acho que foi dia 18 de maio de 2020, falando, vamos fazer a Boss, e a gente falou, vamos, e aí a gente começou a rodar os treinamentos da Boss em março, a gente teve que treinar mentores para poder mentorar as pessoas que estão sendo mentoradas. A gente trabalhou, a gente escreveu um manual. Se vocês quiserem replicar a Boss em qualquer lugar do mundo, a gente tem todo o material para vocês fazerem. Porque esse era o objetivo, era a gente fazer aqui para trazer pessoas brasileiras para contribuir com o software livre, mas também para qualquer pessoa conseguir fazer esse projeto em qualquer lugar, pode passar. E aí tem aqui algumas pessoas que participaram de algumas das 2 edições da Boss, pode passar, não vou passar por elas. E aqui foi quando a gente foi fazer ali a apresentação final, né? Spoiler. Foi fazer a apresentação final, eles falaram assim, olha, quem vai ser os vencedores? Quem participou? Foram 143 projetos inscritos, mais de 40 países participantes. A gente passou todas as etapas, a gente chegou lá no final, a gente estava assim, o que a gente tinha de entrega era só um readme no GitHub feio, horrível. E a Carla falou assim, Bruno, mas a gente fez tanta coisa, isso era 1h da tarde, a gente tinha que entregar 5h da tarde, era o limite. E a Carla falou assim, Bruna, esse GitHub aqui, esse readme péssimo, não mostra o tanto de trabalho que a gente fez e como que as pessoas podem fazer. Eu falei, Carla, vamos fazer um livro. Aí volta aí, aquelas páginas do livro, a outra. Isso aqui foi um livro que a gente fez em 3 horas para poder entregar. Entendeu? Ele falou assim, por que foi fácil? Por que a gente fez tão rápido?
Porque a gente passou um ano fazendo. Tipo assim, a gente só precisava sentar e pensar, caraca, realmente foi muita coisa. Vamos colocar tudo isso porque a gente não quer que esse conhecimento se perca, porque a gente fez esse livro. E aí, pode Tá passar. lindo, modéstia à Tá parte. lindo, tem o manual, ele tem português e inglês. Não, acho que tem só em inglês, eu acho. Que a gente fez só pra entregar. E aí foi a apresentação e a gente ganhou. Porque ficou lindo, maravilhoso. Parabéns para nós. Do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Parabéns. 2020 ganhamos. Foi ótimo. Até chorei. Aqui foi um encontro que a gente fez, porque tava todo mundo. Ninguém se cada um no lugar do conhecia. pai, Muita muita gente a gente não conhecia, conheceu online, que um amigo chamou, outro amigo chamou, outro amigo, a gente juntou. E aqui foi um encontrinho que a gente conseguiu reunir poucas pessoas, mas foi. Nesse dia eu peguei o carrapato. Foi lá no... Na Ermida. Na Ermida Dom Bosco. Cuidado com os carrapatos da sua. Ai, Jesus. Já tô coçando aqui. Você foi no lado. Então, pô. E aí, no começo do ano, eu tava conversando com a Carla falou, Bruna, eu preciso chorar. Eu falei, então vamos nessa call. E ela falou, nossa, tá tudo dando errado, nada funciona, nada dá certo. Eu falei, cara, vou resolver seu problema agora. Me traz esse pessoal do lápis que eu vou treinar. Em que, Bruno? Não sei, eu só não quero codar. Mas eu vou treinar qualquer pessoa que você quiser. E aí a gente foi começando a ver o que ia fazer. A gente falou, não, vamos participar do GSOC? Eu falei, uau, vamos. Quando é que fecha as inscrições? Sexta-feira, isso era terça. A gente falou, então, beleza, o que a gente tem que fazer? Vamos ver. Primeiro, vou apresentar o que é o GSOC, né? O Google Summer of Code. Ele é uma iniciativa também para trazer mais pessoas para contribuir com projetos de... Não sei se é só de código aberto, é software livre. É código aberto. É código aberto, então não importa. Então, projetos de código aberto. E aí eu falei, bora lá, vamos ver o que precisa. E a gente precisava fazer um monte de coisa. Então, o GSOC, ele tenta trazer essas organizações de código aberto e tenta trazer estudantes que estão atrelados a uma instituição de ensino, então sejam alunos de graduação, pós-graduação, etc. Mas você tem que estar atrelado a alguma instituição de ensino para poder participar do GSOC. E a gente falou, tá, eu já tentei participar do GSOC quando eu era aluna, tenho várias pessoas que eu conheço que participaram do GSOC como contribuidores, mas eu não sei o que uma organização precisa fazer para ser uma das organizações que vai receber contribuidores. Então, o que eu vou fazer? Ler, porque está tudo escrito no site deles. Mas, já falei várias vezes, as pessoas não sabem ler. Se você sabe ler, você já tem uma vantagem. Então, li bastante coisa. Eu falei, olha, isso são as coisas que a gente precisa. Aí eu ficava, Carla, eu preciso de um projeto assim, assim, assim. Eu preciso de mentores assim, assim, assim. Traz pra mim. E aí a Carla fazia, meu Deus, vou pegar você, Bruna, toma aqui um Pokémon pra você treinar. Bruna, pega tal pessoa pra fazer não sei o quê. Pega tal pessoa pra fazer não sei o quê. E aí o meu papel era saber o que tinha pra ser feito e ficar, e aí, vamos fazer? Vamos, eu sento com você, vem aqui, dá uma patitinha, vamos lá escrever direitinho. A gente foi fazer. Pode passar. Então, a gente tinha que escrever a organização no GSOC, lá no site, e a gente tinha que definir os projetos. Então, a partir dos projetos que a gente tinha aqui no lápis, a gente falou, tá, o que a gente consegue fazer, que são projetos que a gente consegue fazer, treinar alguém que sabe zero, para que dentro de um verão, elas consigam, no nosso caso inverno, que a gente está no hemisfério sul, consigam dentro desse daí sair do zero, ser treinada, contribuir e ser legal. Então, a gente pegou todas essas pessoas, Edu e Isaac ajudaram bastante também nisso daí, traduzindo, e eu falei, gente, vamos fazendo aí. Quem não sabe inglês, escreve no chat GPT, eu faço o relembro, a gente faz todas as coisas, vamos lá, vai dar certo. A gente selecionou os mentores e a gente resolveu algumas pessoas contribuidoras dentro desse projeto. E aí, que é só um exemplo de timeline, que depois que a gente fez essa parte da organização, fica por conta do Google ver tudo que a gente fez e falar assim, beleza, vocês são uma organização legal, dá para eu pagar uma bolsa para alguém contribuir com o projeto de vocês. No nosso caso, os nossos mentores não recebem bolsa porque a gente faz parte de uma instituição de ensino. Mas é uma outra empresa, que eu acho injusto, né? Mas é por questões burocráticas e de contabilidade financeiras e legais, a gente não pode. Mas depois que o Google deu o aval para a gente, as pessoas entram em contato com a gente e falam assim, achei legal o projeto que vocês têm, eu quero participar e contribuir com vocês. Aí elas entram em contato, elas mandam mensagem, conversam com os mentores vão te dando dúvida e falam assim, olha, essa daí que você quer fazer, talvez não dá muito certo, você tem que escrever uma proposta, vamos melhorar a sua proposta.
submetidas, a gente revisa e fala, olha, essas são as melhores propostas que a gente tem, a gente quer receber essas pessoas, a gente só ranqueia, né? Tem alguns critérios que a gente ranqueia, e aí o Google fala assim, legal, vou dar para vocês X pessoas. Então eles colocam todas essas pessoas que eles definiram que a gente conseguiria receber. Depois que o anúncio oficial é feito, tem uma parte que são 26 dias, aqui 25 dias, que não é para botar no código. É para trazer essas pessoas para dentro do projeto, para falar assim, olha, a gente é legal, aqui é o projeto, é assim que se comunica, é assim que as coisas são feitas, para essas pessoas se sentirem parte. Porque para trazer a pessoa para dentro não é só contribui aqui, abre seus PR, beijo, tchau. A gente quer que essa pessoa continue aqui, continue contribuindo, se não necessariamente aqui com outros projetos também no futuro. E aí depois começa a parte de codificar, e aí tem... já falei, tudo isso aqui eu falei na timeline. E aí o GSOC foi isso, acabou um dia desses, a gente recebeu 4 pessoas, tem 2 ali que descobri, parabéns. E aí eu vou falar um pouquinho mais de mim, assim, dentro das outras coisas que eu fiz que não foram só atreladas à universidade. Então, quando eu me formei aqui, eu passei por todas essas coisas aqui, em algum meio tempo aí, eu fui professora de programação. Antes de ser professora no FGA, eu fui professora de programação para crianças. Eu dava aula de programação para crianças de 6 a 16 anos de idade. Como que eu conseguia fazer isso? Eu sou irmã mais velha de 5 irmãos. Então, quando eu estava estudando para o vestibular, aprendendo as coisas de física, eu estava ensinando para eles. As coisas de antena, a ótica, eles sabiam as coisas de ótica tudinho. O que era inércia? Ele tinha 2 anos, mas ele sabia que quando ele freava, dava uma caída para frente e falava assim, eu vou pegar essa inércia, no próximo ela não me pega. Então, ele sabia. Então, por que ser irmã mais velha de 5 irmãos me ajudou? Porque eu sabia que para cada fase de aprendizagem deles, eu tinha que falar de forma diferente. Não adiantava eu passar para ele a fórmula de velocidade, de aceleração, de não sei o que, e falar para ele que bolhufas, né? Então, eu tinha ali algumas coisas e eu fui professora de programação para crianças. E eu falei, que legal, nota 10. Aí abri o concurso para FGA, eu falei, vou fazer. E eu fiquei, eu dei aula de programação para criança, agora eu vou conseguir dar aula de programação para os recém-adultos. Gente, é muito mais fácil dar aula para as crianças, de falar a verdade. Porque pelo menos elas estão interessadas. Os alunos da aula para calor é ótimo. Eles estão interessados, aí eles ficam assim, é mesmo. Aí você vê assim, o brilho nos olhos. Aí você vai dando aula mais para o fim do semestre, já está assim. E aí você chega na aula, bom dia. Para quem? Aí passa assim. Aí é a mesma coisa que ele está falando com as paredes. É horrível. É péssimo. Não recomendo, mas se vocês tiverem oportunidade, não, só para vocês verem que eu não estou mentindo. Mas foi ótimo, passei, me diverti bastante aqui. Foi quando eu entrei de novo no LAPS, eu já tinha participado do LAPS de alguns projetos quando eu era aluna. Eu fiquei 2 meses. Não deu certo. Vamos dizer. Mas não era eu. Não era você. Então, não. só para deixar claro. Aí passou por uma grande reforma e aí deu certo. Aí quando eu vim, fiquei e voltei algumas vezes. Aí eu fui professora da FGA. Eu trabalhei no Quinto Andar também, que é uma plataforma de aluguel e compra de imóveis. E trabalhei também no PicPay, que é um banco online. Existiu, tá? Agora, eu estou trabalhando na Scopely, que é uma empresa de jogos. Pode passar. O que eu volta aí, Carla, na real? Voltar? Eu passei pelo Quinto Andar, eu trabalhei lá 1 ano. Eu passei pelo PicPay, eu trabalhei lá 1 ano. E foram, assim, experiências bem diferentes, bem distintas. E eu passei, assim, por uma ladeira, assim, de aprendizado técnico muito grande no Quinto Andar, uma ladeira de aprendizado muito grande no PicPay de habilidades de liderança. E como é difícil. Na Scopely, eu estou fazendo um pouco das duas, um pouco mais equilibrada, porque facilita algumas coisas, pelo menos para minha cabeça, assim, do jeito que ela pensa. Pode passar. Na Scopely, eu trabalho no Star Trek Fleet Command, que é um jogo mobile, se vocês quiserem baixar. Eu não jogo, não é meu tipo de jogo. Se vocês gostam, parabéns. Como eu entrei aqui? A parte que eu falei de você ser uma pessoa legal, ela importa muito. Porque, enfim, eu entrei lá porque uma colega minha falou assim, nossa, Bruna, acho legal o jeito que você trabalha, acho legal o jeito que você acho que funciona, acho que dá um match. E as pessoas, elas não te recomendam se elas não gostam de você.
facilita bastante. Quando eu entrei aqui, eu sei zero de Star Trek, nem gosto de nerd, eu sou casada por engano, entendeu? Todos os meus amigos são nerds, por engano também. Mas assim, eu tô lá, tô sempre no meio. Mentira, eu sou também, mas reconheço as falhas. Então eu entrei no jogo do Star Trek, que atualmente eu trabalho lá, eu trabalho com Python. Passa aí, Carla, que eu anotei umas coisas que eu queria falar. Tá, eu trabalho com Python, eu faço back-end lá. Meu namorado trabalha lá também, ele trabalha com client, então ele trabalha com Unity, fazendo as coisas assim. Vocês conheceram ele? É o Matheus, pronto. Também foi professor aqui. Também foi professor aqui, não sei se deu aula pra alguém. É, Olha, eu não sabia. Eu tirei essa. Olha. Se também tivesse tirado, eu te dar um puxão de orelha nele. Eu trabalho com o Python, sou back-end lá. E aí, algumas coisas que eu queria comentar sobre das coisas que eu faço atualmente, porque eu acho que é o mais interessante, assim. Se vocês quiserem saber, assim, como procurar emprego na gringa, tá muito mais difícil agora. Muito mais difícil. Tem uma época que foi mais fácil. Mas se vocês quiserem dicas, quiserem me adicionar no LinkedIn, quiserem ajuda para dar uma olhada no currículo, pensar como fazer, não sei o que, só mandar um oi. Às vezes eu ignoro um tempo, mas eu tô de férias, não tô de férias não, porque eu tô trabalhando. Mas eu volto, depois que eu voltar para a Irlanda, eu volto a responder minhas coisas normal. Por enquanto eu estou aqui ocupada em trabalhar e então, viciada em viver. Então, eu trabalho com back-end lá e eu falei, nossa, mas eu nem sei nem que eu vou saber. Tipo assim, eu trabalho com Python há séculos, eu sei algumas coisas, mas não sei nada de jogo Python. Eles falaram, não, isso aqui é back-end normal, bem que vai dar certo. E aí eu tive que aprender muitas coisas de monitoramento, de logs, de colocar não sei o que, de ler dashboard, de ler gráfico. Porque eu lembro uma vez quando a gente estava dando, eu acho que eu estava dando aula de MDS, a gente foi, e você de GPP, a gente foi assistir alguma coisa e algum grupo foi apresentar assim, esse nosso projeto aqui vai ter um monte de gráfico. Eu falei, gente, o brasileiro não sabe nem ler gráfico, o que vocês estão falando que vai dar certo isso aqui? E aí eu falei, quebrei minha cara, porque eu fui lá, não sei nada do que os gráficos estavam fazendo, tive que aprender, tá vendo? Eu estava dentro do subgrupo de brasileiros que não sabem ler gráfico. Aprendi agora. Tô aprendendo, não vou dizer que aprendi, tô aprendendo a fazer lá. E eu não sei como funcionam as entregas aqui de vocês no Code agora, mas quando eu estava aqui no Labs, a gente não tinha deploy contínuo. Tem? Não, ainda não. Ótimo, porque eu trabalho lá assim também. Quando eu estava no KitoNet PP, era deploy contínuo, a gente fazia entrega contínua. Cada coisa que a gente fazia passava por teste, porque a gente falava, vamos mandar para o cliente, eles vão gostar, vão amar. Às vezes eles não amavam, mas também rapidinho a gente mandava um fix, assim, eu sabia, de fazer as coisas, mas era bem mais rápido a entrega. Agora, as nossas entregas, elas são assim, nos times que eu trabalho fazendo novas features para o jogo. Então, eles falam assim, eu queria fazer uma nova nave que abre um buraco de minhoca que vai sair de um planeta tal, de um sistema tal, para outro sistema tal, para ser super rápido. Aí eu falo, beleza, vamos fazer. E aí, isso são 3 meses. E aí eles falam assim, isso aqui a gente vai entregar tal dia. E aí, dos desafios do meu trabalho, fora as pessoas, que é o maior desafio sempre para mim, você fazer assim, beleza, a gente tem que entregar tal dia, como é que a gente vai? A gente consegue fazer tudo isso nesse tempo que a gente tem? Sim ou não? Não. Então a gente tem que cortar. Só que não é fácil, porque você fala assim, eles querem fazer um buraco de minhoca, todas as coisas maravilhosas, e você fala assim, não vamos fazer. Aí eles falam assim, mas por quê? Aí é o momento que você tem que tecnicamente explicar, bem bonitinho. E aí, eu me sinto como se eu estivesse dando aula para minhas criancinhas de 6 anos de novo. É igualzinho. Você tem que falar na linguagem que eles entendem, você tem que falar do jeito que funciona na cabecinha deles, porque eles não são pessoas técnicas. As pessoas técnicas, elas estão ali debatendo com você tecnicamente. Mas para você falar com o pessoal de produto, você não pode falar assim, olha, tá vendo isso aqui? Aí você abre o código e fala, isso aqui não funciona, você não falar. Isso aí você joga no chat GPT, ele faz para você. E aí você não tem argumento, você tem que explicar assim, não, mas é porque você faz isso, acontece tal coisa e vai quebrar tal outra coisa. Você quer? Sim, se você quiser, nós faz. Então você sempre tem que ir negociando. No dia a dia, eu acho bom, eu gosto, eu tenho gostado. Mas, como eu falei, um dos meus maiores desafios
em todos os lugares que eu passei, foi trabalhar com pessoas. E eu não sei se vocês sabem, mas vocês convivem com muita gente de TI, de software, vocês sabem, sempre tem uma galera chata. E sempre tem, e vai continuar tendo, lá na frente. Aí você vai falar, meu Deus, que saco. Que saco. E aí você vai ter que aprender a lidar com elas, de uma forma assim, né? Mais tranquila, mais de boa, e como você vai tentar não ser tão abalado pela situação. É fácil, não. A questão de investigações que eu falei para vocês, que é vocês descobrirem o que dá para fazer no tempo que estão pedindo para você e tudo mais. E monitoramento e logs é seu best friends, sim, para sempre. Porque quando você entrega as coisas, você manda lá para os jogadores, no meu caso lá, o pessoal que joga o jogo, aí eles falam assim, tá tudo quebrando. Às vezes tá, e às vezes não tá. Você tem que descobrir se o que está quebrando é tipo um problema específico daquele celular, iOS, blá blá blá, de tela de sei quantas polegadas, tem aquele problema, todos os outros não tem. Ou então, na verdade, é um problema generalizado, ninguém consegue abrir o jogo, você vai perder milhões de dólares porque ninguém consegue logar por uma hora. E aí você tem que descobrir, mas quem te ajuda? Logs. Então, assim, Kibana, vocês usam Kibana aqui? Agora não. Não usam o quê? Nada. Grafana. Grafana. Pronto, vocês vão ler lá os logs no Grafana, vão falar, beleza, mas tem milhares de logs, como eu vou saber? Vocês têm que aprender a agrupar, vocês têm que aprender a ler para poder ver se esse volume faz sentido. Aí tem muitos logs, mas todos esses logs vêm de duas pessoas. Então o problema ele é grande. Tem bastante problema, mas ele dentro ali do seu espaço amostral, ele não é tão significativo assim. Como é que a gente resolve para essas duas pessoas? Vale a pena perder seu tempo resolvendo para essas duas pessoas aqui, ou vale a pena pegar os logs lá que surgiram agora e no futuro vão fazer seus usuários não conseguirem logar mais no jogo. Então tem umas coisas dessas assim também, e sempre você tem que ficar negociando com o pessoal do produto e o pessoal menos técnico também. Passa aí, cara. Eu acho que acabei. É isso. Arrasou. Mas é como eu falei, tem muitos desafios em muitos lugares, muitas coisas. Não pode deixar no último lá, é só obrigado. E aí, se vocês quiserem ajuda, eu quero achar um emprego. Eu acho que é isso que está escrito, eu não sei. Mas procura Bruno Nayara, lá no LinkedIn. Se eu estiver conectado com a Carla, é eu, senão é outra pessoa. Mas se vocês quiserem ajuda, assim, eu quero fazer meu currículo, eu quero trabalhar com jogos, eu quero fazer não sei o quê. Eu posso não saber como resolver, mas eu conheço alguém que sabe. Não vai mandar alguém, vai mandar alguém fazer. Se vocês quiserem assim, eu tive que me mudar para a Irlanda com meus 2 gatos. Eu quero me mudar para fora do país com um bicho, como eu faço, eu sei também. Então, assim, cozinhar, eu sei também. Manda mensagem. Costurar, eu sei também. Esse dia eu me fiz. Aí, tá vendo? Olha. Então, assim, tudo, se vocês quiserem mandar mensagem, eu gosto de conversar. Então, pode falar comigo, é isso. Beijos. Alguma dúvida, gente? Na verdade, 2 dúvidas, né? A gente viu que você passou por 2 empresas que são muito conhecidas no Brasil, na Andrade e Pay, e eu tenho dúvida principalmente como que você conseguiu, né, passar nos processos seletivos dessas empresas, e também, chegando lá, como que você conseguiu se destacar, né? Quais as habilidades que te levaram a se destacar, o que você identificou nessas empresas? Tá, no quinto andar, eu estava procurando emprego no LinkedIn, aí ou em algumas coisas, você ia direto nas coisas das empresas, geralmente as empresas, elas têm no site delas, elas têm uma página de carreiras, uma página de coisa que está, de posições abertas de emprego lá, aí você vai lá. Foi uma dessas que eu me inscrevi no quinto andar. Não foi indicação, eu entrei, mandei meu currículo, passei por algumas etapas, e tinha uma menina que estudava com maquiagem, a gente já tinha se visto só, que trabalhava lá, e aí perguntaram para ela. Então, ela falou assim, não conheço, mas também não acho ruim. Não sei o que ela falou, estou inventando aqui da minha cabeça. Mas se ela tivesse falado que era ruim, não tinha me passado para as próximas etapas, entendeu? Então, foi assim, uma das coisas que eles me perguntaram lá, tipo, algumas coisas de EDA, que a gente vê bastante aqui, assim, umas questões assim, a gente nem usa tanto no dia a dia, é só para saber se você tem uma disciplina de estudar essas coisinhas assim. Tem um livro que eu estudei um tempo e ele ajuda bastante, porque tem várias empresas que usam dele, é o
Cracking the Code Interview, acho que tinha uma versão dele lá no Lápis, eu tô perdida por aí. Se não tem, eu devo ter em algum lugar, eu deixo com você. E aí ele ajuda bastante assim, a você entender, porque o que eles querem não é que você saiba o algoritmo de cor, eles querem que você saiba ler o problema, identificar o que é o problema e como você pensar em soluções para fazer. Mesmo que você deixe algum caso ou outro, você saber, olha, tem esse edge case aqui que essa minha solução não resolve. Então, para resolver, eu faria dessa forma. Porque às vezes não dá tempo de fazer dentro do processo seletivo deles. Lá, geralmente, é tipo 30 minutos, 1 hora de entrevista técnica, alguma coisa assim. Já no PicPay, eles tinham aberto uma nova área de chatbot. Eu estava trabalhando aqui na época com chatbot. Então, eles estavam usando uma ferramenta que era a mesma que eu usava aqui no Lápis. Eles falaram assim, vamos fazer. E aí, ela foi muito específica para chatbot. Eles abriram as coisas para o chatbot lá e eu falei, ó, isso aqui é tal coisa, é assim que configura. Eu tinha estudado também, como é o nome, Deep Learning, que é uma parte do Machine Learning e tudo mais. E aí eu entendia dentro das configurações lá, dos parâmetros do chatbot, eu consegui explicar o que cada coisa fazia. Só que ela foi muito específica, assim, para chatbot especificamente. Então, eu acho que ela não funciona, não é tão bem aplicável em outras áreas, em outras entrevistas, em outros processos seletivos. Já quando eu estava dentro dessas empresas, uma coisa que facilitou para mim, dentro do PicPay especificamente, foi que estava tudo largado. Assim, o pessoal do produto do meu time estava indo embora naquela semana. E ninguém mais entrou. O meu chefe estava indo embora em 1 mês. Ele já tinha dado a carta dele lá, a demissão, falou, beijo, tchau. Então, assim, em 1 mês eu fiquei largada lá. Os devs que estavam no meu time, quando eu entrei, já não tinha mais ninguém, só tinha alguém que tinha entrado 2 semanas antes de mim. Então, assim, se a gente quisesse literalmente não fazer nada todos os dias, ninguém ia saber porque nem tinha chefe. Mas eu falei, gente, não aguento. Isso era novembro, dezembro. Eu falei, olha, o que a gente precisa fazer para botar o chatbot no ar? Eu já sabia o que a gente estava fazendo aqui no Lápis. Eu falei, eu tenho um plano. E aí eu peguei, anotei todas as coisas. Eu falei, é isso que a gente vai fazer. Beleza, mas eu vou falar para alguém. Eu chamei a pessoa que era tipo o chefe do meu chefe, ou o terceiro chefe, sei lá. E eu falei assim, vem aqui, você tem 1 hora, achei meia hora na sua agenda. Você cola aqui? Ele falou, vem. Aí apareceu e falei, olha, a gente tem que botar um chatbot no ar, atualmente o chatbot está assim. E para ficar bom, a gente precisa fazer isso. Para a gente fazer isso, eu tenho esses passos aqui e eu preciso de tanto tempo e de tantos desenvolvedores. Beleza? Se for só eu e mais uma pessoa, vai demorar, sei lá, o dobro do tempo. E aí eu fiz um planinho, mais ou menos, mostrei para ele, ele falou, uau, parabéns, é isso mesmo, muito 10. Vai lá, 1 mês depois eles falaram assim, vem ser chefe, porque o seu chefe saiu, a gente não está conseguindo contratar ninguém para vaga. Vamos botar você aqui, faz sentido para você? Eu falei, faz, ótimo, vamos. E aí fui. Mas você ganhou dinheiro para ser chefe? Ganhei, aumentaram bastante o salário. Eles tinham me botado como pleno. Quando eu entrei lá, eu entrei como pleno. E antes de chefe, tinha sênior ainda. Então, tinha pleno, sênior e tech manager, que era o nome da posição lá. E aí, é um tipo de pulo de carreira que eles não fazem. Porque você não pode ser chefe se você não tiver sido sênior ainda. Então, que eles falaram, acho que te contrataram errado. Por todas as coisas que você fez aqui, que você apresentou, eu acho que esse pulo vale. Eu tive que defender essa promoção no meio de tantas pessoas e acreditaram e vamos lá. E aí eu fui. Entendeu? E aí, o que aconteceu? Depois que eu fui chefe, eu não botei mais, quase não botei a mão no código, mas eles falaram assim, agora tinha só mais um desenvolvedor e um chefe. Não faz sentido essa proporção. Vamos contratar mais 4 ou 5 pessoas, se não me engano. Tinha um processo seletivo para chatbot especificamente? Não, eu tive que fazer o processo seletivo. Então, eu estudei como é que a gente fazia o processo seletivo da melhor forma, quais eram as etapas e como eram os outros processos seletivos de outras vagas dentro da empresa. Então, era literalmente assim. Estava tudo largado às traças e eu falei, eu não quero ficar aqui no meio das baratas. Como é que a gente vai fazer um plano para limpar a casa para poder ter vida aqui? Foi mais ou menos isso, assim. Então, eu acho feio falar, porque não é só proatividade, mas assim, dentro do PicPay especificamente foi eu falar assim, tá ruim, vamos fazer. E aí é reclamar sempre. Aí você reclama, aí eu faço assim, com tudo fechado, tudo desligado, eu reclamo, sozinho. Aí depois eu chamo alguém e eu reclamo pra alguém, e não tem nada a ver com o meu emprego, eu reclamo. Nossa, como tá ruim, como tá não sei o que, aí eu xingo tudo.
Aí depois que passa, aí eu chamo o chefe, aí eu falo que aí eu já tô calma. Aí eu falo no amor e na paz, e aí as pessoas entendem melhor, entendeu? Porque se você for com muito estresse. Então isso facilitou. E agora dentro da Scopely, que foi o que eu tinha comentado com a Carla, tipo assim, tinha algumas coisas que a gente tinha que fazer e tem alguns processos, algumas documentações que elas estão super atrasadas, estão super ruins. Tem um negócio lá que um gráfico estava quebrado há séculos. E todo mundo, todo mês tinha que ler aquele gráfico e fazer um relatório sobre o gráfico e ninguém nunca tinha falado que estava errado. Aí eu fui lá no Slack e falei, gente, isso aqui está quebrado, é assim mesmo? Porque se quiser eu faço, mas parece errado. Aí o CTO lá falou assim, não, tá quebrado mesmo, vamos arrumar. Bora lá. E aí, tem a chance dele botar alguém para resolver a tarefa, tem a chance de você virar a mãe ou o pai daquela tarefa, entendeu? E aí você tem que pensar bem se você quer reclamar mesmo ou não. Geralmente funciona. Você vai lá, reclama e faz. Isso aconteceu com algumas coisas. Eu sempre vi, olha, isso aqui parece errado, é assim mesmo? E aí eu pergunto, porque eu decidi assim, que ser burro não é vergonha. Querer continuar burro que é um problema. Então eu não tenho vergonha de perguntar, falar assim, olha, eu não sei muito bem, eu posso estar errada, pode ser que a burra da história sou eu, mas é assim mesmo? E aí geralmente funciona, até porque os erros da coisa do pessoal de TI é lá em cima. Mas você tem que jogar assim para fingir que a outra pessoa é esperta, para outra pessoa ler você e falar assim, não, beleza, vamos, vai dar certo. Aí você fala, não, agora eu consigo fazer, eu só queria saber. Aí você vai, é mais ou menos assim, isso tem me ajudado bastante por todos os lugares que eu passei. Humildade é a palavra, mas ser burro não. Humildade, não. Dá o quê? Hã? Lembrou o quê, não? Humildade é a palavra. É. Não precisa falar que é burro, não. É só humilde. Ah, tá. Maravilhoso. Mais alguma pergunta, gente? Em relação à sua carreira como professora, além da questão da experiência anterior, precisou de mais alguma coisa, por exemplo, iniciação científica, coisa do tipo? Eu ia perguntar se dá muito dinheiro. Isso já sei que não dá. Foi um lugar que eu ganhei menos. As minhas duas profissões como professora estão assim, ó, lá embaixo. Só perde pro meu estágio. Mas você ganhou alguma coisa? Ganhei. Era, sei lá, 800. Tá vendo? Alguma coisa assim. Olha com o que está equiparado. Não, Vai, me isso desculpa. acho que em geral tem ciência. Então vai, pode falar. Mas, para o caso específico da vaga de professor substituto da FGA, não requeria mestrado, doutorado, nem nada. Tinham 3 fases. Era uma fase de currículo, uma prova escrita e uma prova didática. Na maioria das vagas de professor substituto dos outros lugares, o mestrado é obrigatório. Aqui não era, porque eles estavam querendo na época gente que tinha experiência fora, tinha experiência de mercado para trazer visão de mercado para dentro do curso também. E eles falaram, mestrado não vai ser obrigatório, mas te dá 50 mil pontos na prova de título. Entendeu? Então é tipo assim, o mínimo é você ser graduado. Se você tem mestrado, você ganha 200 pontos. Se você tem doutorado, você ganha 200 mil. Se você fez estágio não sei aonde, você ganha 10. Se você tem, quantos anos você tem de não sei o que lá, você ganha mais 15. Quantos de experiência não sei o que lá, e aí você vai somando os pontinhos. Aí tinha a prova escrita, que aí eles faziam as perguntas técnicas, algumas coisinhas, e tinha a prova didática, que era para ver se você era uma pessoa que conseguia falar para o público, eles fazerem umas perguntas desconfortáveis, ver como você fazia, algumas confortáveis e outras desconfortáveis, para ver como você ia lidar também e falar assim, acho que faz sentido. E aí, acho que vários outros candidatos tinham mestrado, mas talvez não foram também na parte da prova técnica. E aí, meus pontos da prova técnica, deu para balancear o mestrado, eu entrei no mestrado muito tempo depois, desisti, cancelei, mas aí deu certo, entendeu? Eu consegui entrar para cá sem mestrado. Não sei se hoje, se já não colocariam o mestrado como obrigatório, porque provavelmente já ia ter mais gente interessada, já é um jeito de cortar a boa parte da galera, até porque para fazer a prova didática, eles requerem, sei lá, 3 ou 4 professores para compor a banca, para assistir todas as apresentações, as aulas de todas as pessoas, que é 15, meia hora, sei lá, e aí é muita coisa. Então talvez eles coloquem mestrado como
como filtro também. Mas iniciação científica, Eu acho que ganhava uns pontinhos, assim, 5 mas pontos. muito estágio, pouco, 5 quase pontos. nada, assim, não é nada. diferencial. Não. Iniciação científica é só se você quiser fazer pesquisa e não tiver orientador, é mais para você fazer iniciação mesmo, para quem fazer mestrado, para você começar a fazer uma pesquisa mais cedo. Mas para dar aula não valoriza. Muito obrigado pela resposta. Esse treinamento agora muito curioso também. Será que ainda tem Tem, a gente tem o O quê? manual do treinamento de mentores. Tem. O manual da voz, eu acho que ele está em inglês. Talvez a gente tenha a versão em português. Não dele. tem, a gente Tem, né? traduziu, é. A gente tem a versão em português e em inglês dele, que a gente explica como é que é uma fase dos mentores. Assim. O que a gente treinava para os mentores fazerem, quais eram as obrigações do mentor, como que chegavam nas pessoas e tudo mais. Tanto da voz, o da voz eu sei que ele está bem estruturadinho, mas a do Jungle Girls também ele tem meio que dicas, se você é mentor, tem algumas dicas para você. A gente fez vários checklists, assim, para essa etapa do mentor tem que saber isso, isso e isso, tem que passar isso, isso e isso. Aí material de apoio, tem uns slides lá, X. Como você manter um contato frequente com a pessoa que você está mentorando, para a pessoa não desistir. Saber que a pessoa pode desistir, ela pode passar por várias coisas na vida dela naquele momento, e sumir também, você vai ficar triste, você vai falar, putz, eu sou um péssimo mentor, na verdade não é isso. Então tem todas as coisas técnicas e mais algumas habilidades não técnicas que você precisa ter. Assim. Comunicação, eu acho que é a coisa que permeia todas as coisas que eu já passei assim, na minha carreira profissional, que é você conseguir se comunicar bem com o público que você quer. Seja ele uma criança de 6 anos, seja ele um adulto de 50 anos, você tem que ir de produto, que você tem que conseguir convencer que aquilo que você está fazendo faz sentido e você não está só miguelando e entregando nada. Então, a parte de comunicação acho que foi a mais crucial para o treinamento do mentor. Mais algum? Eu queria saber, assim, quais conhecimentos que você teve na UNB, assim, na FGA, que te ajudaram nessa sua trajetória? Assim? O que você diria que hoje, se tivesse que escolher matérias mais importantes para prestar muita atenção, quais seriam elas? Eu não vou dizer matérias, mas eu acho que ter estudado na FGA me colocou lá na frente em muitos casos. Em muitos lugares. Não sei se hoje é a realidade de quem está entrando no mercado de trabalho. Mas na época que eu estava entrando, você saber bem elite, era assim, você estava muito na frente, muito na frente. O pessoal, quando eu entrei para fazer o meu estágio, o pessoal não sabia fazer, eu tinha medo de fazer merge, porque tinha medo de dar conflito. Ai meu Deus, um conflito. Eu falava, gente, isso aqui, quando eu estava lá em, como era o nome, GPP, eu acho, não, aqui. Juntou tudo, GCS, eu acho. PS, que era MES, não sei o que lá. Em MES, eu resolvia conflito todo dia, porque todo mundo do meu grupo não sabia elite, entendeu? E aí eu não precisava nem rodar, eu ficava resolvendo conflito. Eu resolvia 3 por dia. E aí eu cheguei lá no meu estágio e ela falou, então, se você sabe elite, isso já te coloca assim, lá na frente, na minha época. Alguns outros conhecimentos técnicos que facilitaram meio assim, é de você entender bem o conceito, assim, os fundamentos da linguagem que você está trabalhando. Como eu trabalhei boa parte da minha vida com Python, tem algumas coisas muito específicas de Python que se você fizer de uma forma A ou de uma forma B, você muda a performance enormemente, assim. E isso facilitou bastante, você ter conhecimento específico dentro do que você quer. Dentro da parte de front-end, eu estou pensando aqui que foi onde eu fiz meu estágio, tinha muita coisa que era assim, muito tá começando, e aí eu estava ali perdida, eu não sabia nada. E aí não foi um diferencial, assim, saber muita coisa, porque eu consegui aprender quando estava dentro do estágio e tudo mais. Quando eu saí do meu estágio, eu já fui mais para a parte de back-end, e eu acho que dentro da parte de back-end, uma coisa que facilitou bastante é você ter uma ideia não só dos fundamentos de programação, assim, nossa, eu sei codar isso, eu sei as repetições, eu sei fazer um for, eu sei fazer um sei lá. É você saber como aquilo que você está fazendo se relaciona com o todo. Então, assim, você tem esse microserviço aqui, você vai entregar, você tem uma API nesse seu microserviço que outros lugares vão chamar sua API.
Mas esse endpoint aqui, ele não performa tão bem. Como que você pode fazer, tipo, para quando a pessoa chamar esse seu endpoint, você vê se ele está performando bem, para você ver quanto tempo ele está demorando em média para poder entregar uma resposta. Ah, porque está demorando, como é que eu vou melhorar isso daqui? Não consigo melhorar, eu consigo quebrar esse endpoint em dois, para quem está chamando ali, chamar de outra forma, consigo fazer algumas coisas dessas, e aí eu acho que MES, que não existe mais, que agora é GCS, me ajudou bastante. Deixa eu ver. A gente tinha algumas matérias de arquitetura. Mas então, mas é porque mas que eu ia falar, é porque ela pegou o primeiro currículo, você pegou o currículo todo cagado. Não, era horrível. Era horrível dela. Você já pegou o segundo já. Já tá em qual versão? Terceira. Eu acho que tá no segundo um pouco. Estão tentando ir pro terceiro, mas tá no segundo ainda. Não, mas eu acho que algumas coisas funcionaram. Agora tem umas matérias assim que pra mim não mudou em nada, assim, mas que eu sei que para outras pessoas que entraram em outras partes funcionou bastante. Uma que a gente estudava não é PDS não, porque PDS é aquela do segundo semestre. Umas mais lá pra frente que a gente estudava também não era PMBOK. Meu Deus, nem lembro mais, se você tem noção. Era melhoria de processo, era essa mesmo. Pronto, a própria. Essa daí pra mim não fez diferença nenhuma. Nada. Mas eu sei que algumas pessoas, elas saem da FGA e elas trabalham com o processo, melhorando processos. E aí aquilo ali tudo fez sentido demais. Pra mim, zero. Nenhuma diferença na minha vida. EDA foi uma matéria que me ajudou muito. Muito, muito. Quando eu fiz também PPC, o Edson, que é Programação para Competição, me ajudou muito porque senão eu não teria nem passado nos processos seletivos. Assim. Quando eu fui entrevistada para trabalhar na Expo e agora, eu já tinha sido professora e eu usava mais ou menos aquele formatinho de PPC para fazer as provas. E aí, enquanto eu estava no processo seletivo, eu dei uma palestra na Python Brasil, 2019, e aí, dentro dessa palestra era como você não ficar desesperado quando você encontra esse tipo de coisa no seu processo seletivo. E aí, o cara que ia ser meu chefe ficou sabendo que eu ia dar essa palestra na Python Brasil, ele assistiu, ele ficou fiquei super impressionado. Então, o PPC me ajudou bastante, assim, porque ela te dá o conhecimento para você não ficar desesperado quando você encontra um problema que você não sabe. Assim, me ajudou muito. Não só tecnicamente, mas, assim, dentro da minha cabecinha para fazer funcionar. Muito. Deixa eu ver, PPC, EDA, MES, que é GCS agora. E eu acho que foi mais isso, mas assim, é gritante. Eu não consigo colocar assim, em poucas palavras, quais são as principais coisas. Mas toda vez que eu trabalho com alguém da FGA, com alguém que não foi da FGA, a diferença é enorme. Os alunos da FGA, eles são muito, muito bons tecnicamente, assim, muito, muito na frente. De verdade. Tem uns que nem tanto, mas assim, no geral, na média, a gente tá na frente. mas ajuda bastante. Assim. Então, eu acho que dentro da FGA a gente tá, mesmo com o currículo cagado, mesmo com as coisas que estavam péssimas na época que eu estudei aqui, a gente sai muito mais na frente. Assim. Mais alguma pergunta, gente? Cracking the Code Review. É um verde com, acho que é um relógio mesmo. A capa rosa. Não, acho que tem lá no laboratório hoje. Você estava aqui na FGA, você fazia muito projeto por si só, para o pessoal? Não dava tempo não. Ou eu estava estudando para as provas, ou eu estava chorando porque eu não conseguia passar nas matérias. Eu tinha esses dois momentos. Mas tinha muitos projetos que a maioria dos... Não sei como é que está agora, mas acho que deve estar fazendo a mesma coisa. A maioria das matérias, assim, da segunda metade do curso, é tudo projeto final, assim. Então, dava tempo ali de fazer os projetos finais, escrever documentação final, estudar para a prova, e era isso. Os projetos pessoais, às vezes, era tipo assim, eu preciso aprender para essa matéria aqui, eu vou fazer um projeto que é, sei lá, um app. E aí eu precisava aprender como fazer app, porque eu não fazia ideia. E aí, geralmente, sei lá, com o Angular, eles têm um projeto lá no site, eles têm um tutorialzinho, e aí tem um projetinho inicial que é só para sair, tipo,
ensinar todos os fundamentos do ângulo. Nem sei se existe ainda. E aí era o projetinho pessoal, era esse. Era tipo um estudo para poder fazer as entregas dos projetos. Não, mas vocês faziam um monte de hackathon de jogos, vocês tinham um grupo. Ai, tinha. Só que aí era mais na parte de jogos. Mas aí foi bem mais no final do meu curso, assim. Eu comecei a participar de algumas hackathons, de umas game jams, mas era assim, era um final de semana onde eu sofria, não comia direito, era fazendo um jogo para poder entregar alguma coisa para quem? Para ninguém, só pra gente mesmo. Não, você foi pro Rock in Rio, gata. Não, assim, no começo era para ninguém. Ah, tá. E aí eu participei de várias, assim, e aí a gente fez vários joguinhos, estudava, sentava junto, e era assim, tem até um grupo muito bom, assim, que era eu, o Matheus, o Simeão, o Luciano, o Marcos, e aí a gente sentava, assim, eram 5 pessoas, aí a gente sentava, queria aprender a fazer jogos. Vamos fazer jogos? Vamos. Aí pegava um dia que estava todo mundo à toa à tarde, ou tentando não estudar para alguma coisa que a gente devia estar estudando, e a gente falava, vamos fazer jogos, vamos. Alguém sabe mexer em Unity? Não. Vamos pegar aqui o tutorial do Unity e fazer. Beleza. Vamos tentar modificar. E a gente ia modificando. Depois que a gente fez algumas dessas, a gente participou de algumas game jams. E uma das que a gente fez um joguinho que ficou bem legal, que era um joguinho de guerra de travesseiro. Então, você e seus amigos, eram para 4 jogadores, cada um tinha um travesseiro, tinha que derrubar o outro na porrada no travesseiro, e quem ficasse em pé do último ganhava, tinha os poderzinhos e tudo mais. E aí a gente participou dessa game jam. Eram, sei lá, foram 5 capitais, eram selecionados 2 por capital, e a gente passou, e a gente foi apresentar lá no Rock in Rio. A gente não, Matheus, ainda bem que eu não fui, porque o pessoal era péssimo. Mas eu não teve paciência não, eu ia ter que ir embora. E aí a gente foi apresentar o jogo no Rock in Rio, no final a gente não ganhou nada, mas a gente trabalhou nesse jogo um tempo, bastante tempo, então assim, mas era coisas que a gente fazia mais assim, pra diversão. Não tem nada no meu GitHub, mas toda vez que eu ia, tipo, principalmente assim que eu tinha me formado, quando eu ia fazer os processos seletivos, eles falavam, o que você fazia? Pra se divertir. Eu não falava que eu ia dançar forró. Eu falava assim, fazia jogo. Aí eles falavam, uau! Mas tem alguns projetinhos desses assim. Mas quando eu consegui fazer, foi mais pro final do curso, porque já eram poucas matérias, já eram algumas coisas assim que eu conseguia. Eu já tinha um conhecimento, autoconhecimento, que eu sabia como que eu conseguia gerenciar de coisas ali, né? Então, nos primeiros semestres, eu tentava pegar todas as matérias e passar em todas, eu falhava metade. E aí, no final, eu falava assim, tentar fazer 6 matérias? Não, porque toda vez que eu faço qualquer quantidade de matérias, eu só faço em 4. Se eu faço 5 matérias, eu reprovo 1. Se eu faço 6 matérias, eu reprovo 2. Se eu faço 7, eu reprovo 3. Era sempre assim. Aí eu falei, pra quê? Eu vou pegar 4. Sempre. Um dia eu termino. E aí, quando eu tava meio chata, quando eu tava meio sem nada pra fazer, aí eu ia fazer uns joguinhos, eu ia estudar algumas outras coisas, pra me divertir, assim. E porque minha cabeça não para quieta. Agora eu aprendi. Antes eu não sabia. Mas agora eu não preciso tanto. E aí, gente, mais alguma coisa? A gente termina. Queria agradecer a Bruna maravilhosa sempre por ter vindo, compartilhado. Esse é o contato da Bruna, arrasou. E aí, conseguiram as 3 pessoas que faltavam? Não, a gente não sai daqui, eu vou trancar.